Ester, do capítulo 1 ao capítulo 3. Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 126 províncias, que, estando o rei Assuero assentado no seu trono do seu reino em Susã, a capital, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Média, os nobres e os oficiais das províncias. Nessa ocasião, ostentou as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabando aqueles dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava em Susã, a capital, tanto a grandes como a pequenos, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas com cordões de linho fino e de púrpura, a argola de prata e as colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e prata sobre um pavimento mosaico de pórfiro, de mármore, de madrepérola e de pedras preciosas. Dava-se de beber em copos de ouro, os quais eram diferentes uns dos outros. E havia vinho real em abundância, segundo a generosidade do rei. E bebiam como estava prescrito, sem constrangimento, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais do palácio que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Ao 7º dia, o rei, estando já o seu coração alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zetar e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, pois era formosíssima. A rainha Vaste, porém, recusou atender à ordem do rei dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então, perguntou o rei aos sábios que conheciam os tempos, pois assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, que viam o rosto do rei e ocupavam os primeiros assentos no reino. O que se devia fazer, segundo a lei, à rainha Vaste, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, dada por intermédio dos eunucos. Respondeu Memucã na presença do rei e dos príncipes. Não somente contra o rei pecou a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Pois o que a rainha fez chegará ao conhecimento de todas as mulheres, induzindo-as a desprezarem seus maridos quando se disser: o rei Assuero mandou que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, e ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, sabendo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei,
saia da sua parte um edito real, e escreva-se entre as leis dos persas e dos medos para que não seja alterado, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e dê o rei os seus direitos de rainha a outra que seja melhor do que ela. E quando o decreto que o rei baixar for publicado em todo o seu reino, grande como é, todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos nobres como aos humildes. Pareceu bem este conselho ao rei e aos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã, enviando cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, mandando que cada homem fosse senhor de sua casa, e que falasse segundo a língua de seu povo. Passadas estas coisas, e aplacada a ira do rei Assuero, lembrou-se ele de Vaste, do que ela fizera e do que se decretara a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Ponha o rei em todas as províncias do seu reino oficiais que ajuntem todas as moças virgens e formosas em Suzã, a capital, na casa das mulheres, sob a custódia de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus cosméticos. E a donzela que agradar ao rei seja rainha em lugar de Vaste. E isto pareceu bem ao rei, e ele assim fez. Havia, então, em Suzã, a capital, certo judeu, benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que tinha sido levado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, transportara. Criara ele Radassa, isto é, Ester, filha de seu tio, pois não tinha ela nem pai nem mãe. E era donzela esbelta e formosa. E, morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por filha. Tendo-se divulgado a ordem do rei e o seu edito, e ajuntando-se muitas donzelas em Suzã, a capital, sob a custódia de Regai, levaram também Ester ao palácio do rei, à custódia de Regai, guarda das mulheres. E a donzela agradou-lhe, e alcançou o favor dele, pelo que ele se apressou em dar-lhe os cosméticos e os devidos alimentos, como também 7 donzelas escolhidas do palácio do rei, e a fez passar com as suas donzelas ao melhor lugar na casa das mulheres. Ester, porém, não tinha declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe tinha ordenado que não o declarasse. E cada dia Mordecai passava diante do pátio da casa das mulheres para se informar como Ester passava e o que lhe sucedia. Ora, quando chegava a vez de cada donzela vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo prescrito para as mulheres, por 12 meses, pois assim se cumpriam os dias de seus preparativos, a saber, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e ungüentos em uso entre as mulheres. Desta maneira, vinha a donzela ao rei, dava-lhe tudo quanto ela quisesse para levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. À tarde ela entrava, e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres,
à custódia de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Ela não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse, e fosse ela chamada por nome. Ora, quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu senão o que indicou Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Mas Ester alcançava a graça aos olhos de todos quantos a viam. Ester foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens, de sorte que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era um banquete em honra de Ester, e concedeu alívio às províncias, e fez presentes com régia liberalidade. Quando pela segunda vez se ajuntavam as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Ester, porém, como Mordecai lhe ordenara, não tinha declarado a sua parentela nem o seu povo, porque obedecia às ordens de Mordecai, como quando estava sendo criada em casa dele. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtã e Teres, se indignaram e procuravam tirar a vida do rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mordecai, que revelou à rainha Ester. E Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Quando se investigou o negócio e se achou ser verdade, ambos foram enforcados. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, pondo-lhe o assento acima dos de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim ordenara o rei a seu respeito. Porém Mordecai não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: Por que transgrides a ordem do rei? E sucedeu que, dizendo-lhe eles isso dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Mas achou pouco tirar a vida somente a Mordecai, porque lhe haviam declarado o povo de Mordecai. Por esse motivo, Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte, perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero:
Existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que seja destruído, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos encarregados dos negócios do rei, para os recolherem ao tesouro do rei. Então o rei tirou do seu dedo o anel e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então foram chamados os secretários do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e, conforme tudo quanto Amã ordenou, se escreveu aos sátrapas do rei e aos governadores que havia sobre todas as províncias e aos príncipes de todos os povos, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas pelos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e para que lhes saqueassem os bens. Uma cópia do documento havia de ser publicada como decreto em cada província, para que todos os povos estivessem preparados para aquele dia. Os correios saíram às pressas, segundo a ordem do rei, e o decreto foi proclamado em Suzã, a capital. Então o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.